Hoje eu recebo ao vivo aqui nos estúdios da Minas FM a deputada estadual Lohana França, porque temos assuntos importantes para trazer como informação aqui para você, né? Sempre que a deputada está aqui, a gente traz a informação sobre, principalmente, aporte de recursos aqui para a cidade de Divinópolis, mas temos aí outros temas também importantes. A questão aí do hospital, nós tivemos uma visita técnica extremamente importante aqui na cidade, tem andamento de obras, né, através de emendas parlamentares, e tem outros assuntos que estarão em destaque aqui no programa. Primeiro, quero agradecer a presença da deputada estadual ao vivo aqui no Bom Dia Divinópolis. Seja bem-vinda, Lohana. Bom dia, Flaviano. Bom dia, Ian. Jorge Neto também está nos dando alegria de estar presente aqui com a gente. Bom dia a todos os ouvintes. Que alegria. Eu sempre começo a minha semana aqui, né? Costumo vir aqui na segunda, mas que alegria encerrar a minha semana nessa manhã de sexta, friozinho, aqui com essa audiência tão qualificada. Obrigada. Eu que agradeço a sua presença, né? E que semana, né? Tá encerrando aí a semana, trazendo aí um relato de todas as atividades realizadas em prol, principalmente, aí do desenvolvimento da cidade e da região, né? Porque ela teve em Brasília, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Ela acompanhou a visita técnica do hospital. A gente separou aqui alguns temas importantes para a gente poder falar. Sempre que a deputada está aqui, a gente fala também sobre a questão do aporte de recursos aqui para a cidade. Recentemente, nós tivemos aí o lançamento da pedra fundamental do restaurante universitário, né? Você sempre coloca, né, essa ação como uma das prioritárias aí do seu mandato, porque está ligada à educação, né, que é a sua área de atuação e de formação. Isso, Flaviano. Eu me formei na UFSJ e quando vários ouvintes devem ou estudar lá, ou tem filho, sobrinho que estuda lá, ou no Cefet, e eu ficava muito incomodada porque eu tinha o RU, Restaurante Universitário, para poder almoçar e jantar todos os dias lá na UFSJ, por R$ 2,75. Todo mundo sabe que estudante não tem R$ 1 no bolso. E se for para a família bancar todas as despesas, inclusive um almoço a 15, R$ 16, não tem como, a família fica muito apertada. Então, os restaurantes são uma política muito importante de permanência para que os estudantes consigam entrar e se formar. E eu ficava muito incomodada, porque a UENG não tinha o restaurante universitário, apesar de ser uma universidade tão grande, que forma profissionais tão competentes. Eu sei que aqui no MPA, inclusive, a gente tem vários jornalistas, publicitários contratados que são formados lá na UENG. E a gente tem essa perspectiva muito séria da universidade, apesar de enorme e tão importante, não ter essa política de permanência. Nós conseguimos colocar na lei, nós fizemos o projeto completo, né? Colocamos o restaurante na lei, arrumamos o recurso, acompanhamos a licitação, a assinatura do contrato, lançamos a pedra fundamental e agora, Flaviano, meu telefone tá uma festa, porque todo dia eu recebo um vídeo de alguém lá da UENG me mostrando o início das obras. Então é muito emocionante, eu vou passar lá hoje, é muito legal, porque era um sonho do nosso mandato entregar isso para a Universidade do Estado de Minas Gerais. E lembrando que é óbvio que a gente puxa a sardinha para a nossa terra, mas a gente colocou a política na lei. Então, também tem o lançamento do restaurante universitário lá em Passos, com indicação de recursos do deputado Cássio Soares. São as maiores unidades, Passos a maior, Divinópolis a segunda maior. E eu quero avançar para Ituiutaba, que é a terceira maior, para que a gente leve esse direito para todas as universidades do Estado de Minas Gerais. Esse é só um dos recursos, né? Recentemente a gente apresentou o relatório de emendas, né, individuais aí dos parlamentares, né, que tiveram votos em Divinópolis. O seu relatório, né, principalmente do ano de 2024, soma quase 6 milhões de reais empenhados para a cidade, em diversas áreas, né? Como que foi, né, elaborar esse planejamento para essa divisão de recursos, né, em áreas como infraestrutura, saúde, né? Pois é, Flaviano, na Bíblia tem uma passagem que fala que a messe é grande e os operários são poucos, né? É muito puxado, porque tem muito projeto legal e o dinheiro não dá para tudo, as emendas que a gente tem para destinar. Então é uma missão muito dura escolher quais a gente vai conseguir atender e tentar atender um local um ano, outro local outro ano, para que a gente consiga ajudar as políticas públicas que a gente considera importantes, com esse dinheiro que eu sempre faço questão de lembrar, não sai do meu bolso. Cada recurso que a gente indica não é porque eu estou juntando do meu salário, esse é o dinheiro dos ouvintes, é o dinheiro dos impostos que a gente paga, e é por isso que é tão importante a gente eleger representante, porque a gente consegue trazer esse recurso de volta para a nossa cidade. Então, vou pegar alguns exemplos, né? Na educação, a gente falou aqui sobre a indicação, né, de mais de R$ 1 milhão para o restaurante universitário. A gente também conseguiu indicar para a UENG um recurso de mais de R$ 200 mil para a compra de cortinas. A UENG não tinha cortina, então dava reflexo nos quadros, ar-condicionado para os laboratórios. A gente também destinou recurso para as
escolas municipais, como para o CEMEI Jesus Pereira, para o Ateliê de Pintura, para o CEMEI Oficina da Criança, inclusive estarei lá hoje no CEMEI, para o CEMEI Santa Luzia, para o GEEC, para a gente escrever livros sobre a história das cidades da nossa região, um projeto muito legal. Na saúde, eu queria destacar o recurso de 1,5 milhão que a gente destinou para a pediatria de São João, nesse momento tão crítico que a gente está vivendo, né? Estava conversando com o Chula ali fora, da Chula Rock Band, e o Chula me contou que a filha dele passou por uma crise de bronquiolite, e a gente sabe que várias crianças estão vivendo isso. Ninguém quer, nenhum pai, nenhuma mãe quer ver seu filho hospitalizado, mas se for para ser hospitalizado, que seja num lugar digno, confortável, seguro mesmo, né? A gente destinou esse valor de 1,5 milhão para pediatria, que está quase sendo entregue, porque o São João tem profissionais muito competentes, sob a gestão da Elis Regina tem avançado muito, mas a infraestrutura precisa melhorar, é muito antiga. Então é algo que me orgulha muito também. A gente também está fazendo a melhor sala de urgência de Minas Gerais. Queria te dizer, Flaviano, convido o Zé Márcio, presidente do consórcio do SAMU, Zé Márcio Zanardi, para vir aqui e contar, porque nós estamos indicando R$700 mil lá para a UPA Padre Roberto. Eu queria fazer uma indicação para a UPA, é algo que a gente não conseguiu fazer nem no primeiro, nem no segundo ano de mandato, como eu disse, porque a gente fica filtrando as demandas, né? E agora a gente conseguiu mandar esse valor expressivo. E também não queria mandar um equipamento só, né? Eu queria fazer o projeto inteiro. E agora a gente conseguiu essa indicação de R$700 mil e a gente vai ter a melhor sala de urgência de Minas Gerais. Não é do Centro-Oeste, é de Minas Gerais. Nós também tivemos a alegria de mandar para a polícia, para a segurança pública, a primeira viatura do modelo novo. Então, se quem vê aí rodando a viatura da Polícia Militar, aquela preta com marrom, bonitona, é a primeira de Divinópolis, foi indicação do nosso mandato para a Polícia Militar. Ela é semi-blindada, então muito segura para garantir a segurança dos nossos policiais. Mas a gente também mandou outros recursos, como a gente mandou mobiliário para a Delegacia de Defesa das Mulheres, também mandando kit de rádios digitais para o socioeducativo, que estava precisando, e um investimento pequeno que o Estado não faz, não sei o motivo, então a gente fez, R$50 mil. Então foram várias áreas apoiadas pelo mandato, ainda tem muita coisa que a gente sonha em fazer, mas eu estou muito feliz. E tem umas outras coisas que a gente faz que eu fico pensando assim, o que a prefeitura está fazendo da vida dela, né? Um exemplo é uma rotatória na frente do Cefet, que eu peço desde que eu sou vereadora para a prefeitura fazer. Tem projeto, o Cefet pede a rotatória. O Cefet é tão importante para a cidade e a prefeitura não faz a bendita da rotatória. Então a gente perguntou quanto que era essa rotatória para a gente mandar o recurso. Mandamos R$15 mil para a prefeitura fazer. Então assim, fica uma confusão de ônibus, de van lá. É preciso organizar isso, a rotatória vai ser importante. Então a gente vai atendendo as demandas mais diversas e sabendo que ainda tem muita para atender. Quem que estiver ouvindo a gente quiser a lista de todas as emendas que a gente mandou, por favor, me manda mensagem, porque é coisa demais e eu destaquei apenas algumas. Inclusive, eu disse na abertura do programa que foi uma semana de trabalho intenso, né? A deputada está elencando aqui esse planejamento para o aporte de recursos, né? Mas a semana começou com outra ação extremamente importante. Visita técnica do presidente da EBSER, o Arthur Chiora, aqui na cidade de Divinópolis. A EBSER que será responsável por essa gestão do hospital público, junto aí com a UFSJ, que é a Universidade Federal de São João del Rei. É um momento importante, né? Porque traz essa expectativa muito grande de que o hospital possa começar a trazer aquilo que a população e a região sempre quis, né? Que é assistência à saúde. Perfeito, Flaviano. É importante lembrar que as obras do hospital estão sendo finalizadas pelo governo do estado. E elas estão sendo finalizadas pelo governo do estado não com dinheiro fruto da boa gestão do governador Romeu Zema. Essas obras estão acontecendo com o dinheiro daquele crime da Vale, em Brumadinho. Então, é um crime, né, que levou muitas vidas, que teve um dano ambiental enorme e o estado recebeu uma multa bilionária e direcionou parte dessa multa para terminar alguns hospitais regionais, um deles o de Divinópolis. É importante dizer que esse dinheiro está no caixa do estado desde o primeiro mandato do Zema, que fez campanha de reeleição usando esses hospitais como palanque, apesar de não ter começado a obra no primeiro mandato dele. Eu lembro no meu primeiro mês de mandato, acho que você vai se lembrar, que o Zema veio aqui assinar a retomada da obra. Foi um episódio no inicinho, no primeiro mês de mandato. E eu fui ao evento e meses depois a obra não tinha sido retomada ainda. Isso era 2023. Em 2024, Ian, eu estava aqui ouvindo a rádio e ouvi uma entrevista do governador dizendo que as obras do hospital regional estavam a pleno vapor, de Divinópolis. Como eu estava na cidade, eu falei, vamos lá no hospital ver. Não tinha obra acontecendo, abril do ano passado. Então, eles retornaram efetivamente à obra no fim do ano passado e, com muito atraso,
vão entregar lá agora, a perspectiva é que seja no final de julho, início de agosto. Eu estou acompanhando muito de perto, efetivamente na nossa visita a gente percebeu que a obra está bem adiantada mesmo, graças a Deus e aos nossos trabalhadores, né? E a visita do Arthur Quioro foi muito importante. Eu queria ressaltar também a presença da universidade nessa visita, no nome de 4 pessoas, do reitor, professor Marcelo, da vice-reitora, professora Rosi, da diretora do campus, a professora Érica, e da vice-diretora, professora Cris. Então, estavam lá para poder garantir que a UFSJ vai participar desse momento, porque a gestão vai ser da EBSER, mas coordenada pela UFSJ. A perspectiva é que o hospital seja um campo de estágio para os nossos estudantes. Acho que você se lembra da manhã triste que você teve noticiar aquele acidente com uma van da UFSJ que levou à vida de um estudante. Os nossos estudantes da medicina, da enfermagem, da farmácia e da bioquímica não têm campo de estágio suficiente. O São João recebe, mas não cabe todo mundo. Graças a Deus, a gente forma muito médico, muito enfermeiro, muito farmacêutico e muito bioquímica aqui em Divinópolis, lá na UFSJ. E não tem campo de estágio. Então, o hospital vai ter essa importante gestão da universidade também, que vai garantir campo de estágio para os alunos, proximidade às melhores práticas de ciência e tecnologia, então a gente pode ter certeza que vai ser um hospital com baixa perspectiva de infecção hospitalar, com uma boa deshospitalização, com tudo aquilo que tem a ver com as boas práticas da área da saúde, que a academia, que o universo científico garante, né? Então, foi uma visita muitíssimo importante. Queria ressaltar aqui a presença dos 2 vereadores do Partido Verde que estavam comigo, a vereadora professora Kel e o vereador Rodson, e destacar também uma coisa que o vereador Rodson disse, Flaviano. O acesso ao hospital está muito ruim ainda. E com a perspectiva de entrega tão próxima, tão aí, a prefeitura deveria estar se movimentando para poder melhorar o acesso. Então, assim, asfaltar as ruas, melhorar a iluminação, garantir a capina. A gente está entrando no período de seca agora é o momento de fazer. Então, a gente precisa ter essa melhora na infraestrutura do acesso para que o hospital fique pronto e as pessoas não passem aperto para chegar lá. Lá na Assembleia, o que está sendo meu papel? A gente está doando o terreno do hospital para o Estado. Isso é importante porque não pode o prédio ser de um do Estado e o terreno ser de outro. A gente até mandamos o release, vocês divulgaram, que a gente colocou uma emenda lá na lei da doação, que se o hospital não for entregue funcionando, o lote tem que ser devolvido para o município ou o seu valor, preferencialmente, que é de mais de 100 milhões de reais. Ninguém quer que isso aconteça. O que a gente quer é que o hospital seja entregue funcionando. Mas essa etapa da doação do lote é muito importante para que o hospital possa entregar, para que o Estado possa entregar para a Universidade Federal a titularidade completa do prédio e do terreno. Então, a gente está trabalhando em várias frentes, você percebeu? Acompanhando a visita técnica, fazendo o aspecto legislativo, conversando com a universidade o tempo todo e muito animada. Eu soube que a perspectiva é que o hospital tenha UTI neonatal, Flaviano. Todo mundo sabe que se você tem um neném que precisa de UTI neonatal aqui na região, você passa muito aperto, porque não tem leito suficiente. Então, vai ser uma conquista muito grande para a nossa região. E são ações temáticas extremamente importantes, né? Essa questão da mobilidade, que o Rodson tem levantado com muita frequência, essa parte, né, principalmente da legislação, né, e da legalização da doação do terreno, né? Ou seja, Divinópolis está se mobilizando para que o hospital realmente aconteça, né, e comece a atender os pacientes. E é importante, né, essa visita técnica, porque o Arthur Quioro trouxe algumas informações importantes sobre esse processo que a EBSER tem que fazer de adequação, né, porque a população fica naquela ansiedade, né? O governo do estado está falando que vai entregar a obra em setembro, e aí todo mundo fica na ansiedade do início do funcionamento. Só que a gente tem aí um problema, e aí é de gestão institucional, né? O governo do estado não conversa com o governo federal. Então é difícil agilizar algumas questões que só poderão ser feitas depois que o estado realmente entregar a unidade para a EBSER, né? E a gente está fazendo esse alerta, né? Até mesmo para que as pessoas possam entender essa parte institucional. Porque o nosso receio, quando eu falo nosso, é porque eu sou divinopolitano, gente. O nosso receio é o governo do estado, né, utilizar no ano que vem, que é ano eleitoral, a situação de forma política. Eu entreguei o hospital, não está funcionando por causa do governo federal. Então, enfim, é importante a gente explicar isso, e a visita técnica da EBSER tinha também esse intuito, porque é preciso, muitas vezes, quebrar essa questão da barreira institucional de relacionamento que o governo do estado tem resistido, né? Flaviana, essa pontuação sua é das mais sérias, porque o Hospital Regional de Divinópolis ele tem muito carimbo do presidente Lula. Afinal de contas, em 2022, foi quando o presidente Lula fez esse compromisso, né? Comigo, com o Demétrios e com a Laís Soares. Ele fez esse compromisso com a gente no aeroporto,
entrando para o segundo turno, quando ele disse que se ele vencesse a eleição e o governo do estado permitisse, o governo federal assumiria a gestão do Hospital Regional de Divinópolis, porque afinal de contas esse era um sonho antigo da abertura da universidade, quando o então governador Aécio planejou o lançamento dos hospitais regionais. E aí o que a gente precisa garantir é que o governo do estado efetivamente tem um diálogo republicano. O secretário de Estado de Saúde, o Fábio, tem uma postura respeitosa com o ministro da Saúde, que é o Alexandre Padilha. E a gente espera que isso permaneça dessa forma. Agora, o governador efetivamente está mirando 2026. Então, a sua fala é muito importante nesse sentido, porque, veja bem, a gente estava conversando em off antes de entrar. Minas está com emergência de saúde declarada. A gente está com estado de emergência com os casos de doenças respiratórias e ocupação de leitos no estado inteiro, não é só aqui na região. A gente está com a polícia, as forças de segurança, foi imposto a elas um corte de gastos pelo governo do estado, que eles estão economizando combustível para a viatura. Foi matéria do Estadão ontem à tarde. Então, o estado está com um monte de problema. E se você entrar nas redes sociais do governador, você vai ver ele xingando o Lula. É só isso. Parecendo que o estado não tem coisa para resolver, ou que ele está de férias, ou que ele talvez não seja mais governador, talvez não seja mesmo, né? Só esqueceu de sair da cadeira. Então, essa pontuação é muito importante, porque o governo do estado precisa entregar o hospital para o governo federal para que o presidente Lula possa assumir. O presidente Lula não pode tomar posse do imóvel sem que o governo do estado efetivamente o entregue à União. Inclusive, essa sua pauta de agenda de trabalho ao longo desta semana teve também uma visita importante em Brasília, né? Você esteve com o senador Rodrigo Pacheco, né, que representa Minas Gerais, né? Principalmente em discussões importantes, como a questão principalmente aí da dívida do Estado, né? Que nós tivemos aí muitos avanços, né? Foi aí uma agenda em Brasília para debater e discutir o futuro de Minas Gerais. Isso. Tive a oportunidade de me encontrar com o senador Rodrigo Pacheco para falar dessas pautas estruturantes, né? Nós tivemos a oportunidade de conversar sobre o Propag, que é esse programa que, para quem está ouvindo a gente não acompanhou, é o programa que foi desenhado em Brasília para ajudar Minas a sair dessa dívida que está. É engraçado que o Zema foi governador com o Bolsonaro presidente, o Bolsonaro aliado dele, e não conseguiu a ajuda do Bolsonaro para tirar Minas do sufoco. Precisou do Lula, que é adversário dele, entrar para ser oferecido um caminho alternativo. Eu tenho dado um exemplo, Flaviano, que é assim. Enquanto o Bolsonaro era presidente, o jeito de pagar a dívida era desse jeito. Vamos supor que você me deve R$1.000. E aí eu falo assim, não, Flaviano, eu só aceito 2 parcelas de 500. Ou você me paga 2 de 500, ou então eu não aceito, eu vou ficar cobrando juros de você. 2 de 500 é puxado, não é? Com certeza. Precisou do Lula entrar para ser colocada a mesma proposta assim. Não, pode me pagar em 10 de 100. Tá tudo bem. Precisou disso, precisou de um adversário dele entrar para ter uma alternativa menos sofrida para o povo de Minas Gerais para pagar essa dívida. Então, assim, quem desenhou essa alternativa com o presidente Lula? O senador Rodrigo Pacheco. É preciso dizer que o senador Rodrigo Pacheco foi quem fez a coisa mais importante para Minas Gerais nos últimos anos, porque essa dívida tem 30 anos. Ela não foi criada pelo Zema, não foi criada pelo Pimentel, não foi criada pela Anastasia, pelo Aécio, é uma dívida de 30 anos. E é uma dívida da época em que o ajuste fiscal era tratado com muito menos importância do que é hoje. Que bom que avançamos. Então, ele precisa ser sempre lembrado e respeitado nesse sentido. É uma figura de expressão nacional, foi um grande presidente do Congresso e eu tenho certeza que no ano que vem ocupará uma posição muito importante no debate eleitoral e eu estarei ao lado dele. Essa é uma situação que os especialistas têm apontado, né? O nome do senador Rodrigo Pacheco como um possível candidato, né? Ele fala sobre esse assunto com lideranças como você, que tem uma base, né, de atuação muito importante na Assembleia, Lohane? Flaviano, o senador Rodrigo é um homem muito elegante e muito preocupado com o Brasil e com Minas Gerais. Ele efetivamente não tem gastado o tempo dele, a energia dele com as questões da eleição do ano que vem. Mesmo que eventualmente alguns aliados dele, eu mesmo me coloco nessa posição, nós gostaríamos que ele falasse mais sobre o assunto, mesmo que fosse internamente, mas o Rodrigo está muito preocupado com resolver os problemas de Minas e eu acho que, pelo contrário, isso o coloca mais ainda como nome que pode ajudar o nosso estado a avançar. Então, enquanto a gente tem senador da República, né, e pessoas que ocupam cargos e que querem ocupar a cadeira de governador ou que querem alçar voo de Senado, né, pessoas que estão como deputado ou mesmo estão sem cargo, que estão fazendo
né, projetos eleitorais de manhã, de tarde, de noite, todos os dias, esquecendo os problemas de Minas, o próprio governador Romeu Zema, ele esqueceu os problemas de Minas Gerais e ele só faz projetos eleitorais. De manhã, de tarde, de noite, fala mal do Lula para se colocar como presidenciável, esquecendo a situação da saúde no Estado, a questão financeira. Ao contrário de todas essas pessoas, o senador Rodrigo efetivamente gasta a energia dele preocupado em ajudar o nosso Estado. A gente teve a oportunidade, inclusive, de conversar sobre a UENG e essa perspectiva do governo federal, do governo do Estado, de querer entregar o ENG para o governo federal. Nem perguntou para o governo federal se o governo federal tem condição financeira de receber a UENG. Porque receber a UENG é receber muito patrimônio, mas é receber também folha de pagamento. Não existe legislação até o momento para incorporá-los à carreira federal com os mesmos direitos, o que seria um absurdo e uma injustiça com os professores e servidores. Então a gente pode conversar sobre todos esses assuntos. De toda forma, o Rodrigo é um grande quadro e eu tenho certeza que como candidato, se o for, ou como articulador, ele vai estar num papel muito importante no ano que vem. Inclusive, até aproveitando, você estava em Brasília, numa semana movimentada, a CPI das Betes, né? Que teve aí a presença até do senador Cleitinho, que é um possível adversário do senador Rodrigo Pacheco nessa articulação estratégica que tem se apontado. Você acompanhou um pouco, principalmente desse trabalho aí do Senado, né? Nessa discussão e nessa apuração importante? Flaviana, eu acho que a gente precisa ser muito claro e falar sobre o problema que são essas bets, né? Primeiro, uma tragédia social imensa, uma tragédia familiar, uma tragédia para o povo mesmo brasileiro. Eu, esses dias, estava conversando com uma grande amiga, ela é daqui da região, não é de Divinópolis, uma amiga de muitos anos, que ela está casada há pouco tempo, como eu, estou casada há 2 anos, e ela teve um namoro longo. E durante o namoro, ela e o hoje marido juntaram dinheiro, compraram um lote, estavam fazendo um consórcio para construir a casa, e ela descobriu que o marido dela perdeu tudo. Inclusive, parecendo que ele até falsificou a assinatura dela no desespero de venda de lote para poder conseguir dinheiro e estava devendo até a agiota. Então, uma situação das mais sérias, assim, ela falando assim sobre o risco dele tirar a própria vida. E são situações que a gente tem vendo se repetir. Eu quis trazer esse caso porque a gente lê as matérias, né, e a gente vê os casos com nomes fictícios, mas ainda não tinha acontecido na minha bolha. E agora aconteceu na minha bolha e me pegou demais. Então, primeiro é uma tragédia social imensa e que eu acho que a gente vai demorar muito para entender a seriedade disso e o que está acontecendo com as famílias por causa desse vício em jogos de azar. E segundo, do ponto de vista criminal, é uma perspectiva muito séria de lavagem de dinheiro, porque é um lugar muito bom para lavar dinheiro. A gente sabe que o governo federal já tirou mais de 13 mil sites de apostas não regulamentados do ar. Hoje, qualquer site de aposta tem que terminar com ponto .bet. Se ele não terminar com ponto .bet, ele não é regulamentado junto à Receita Federal. Na primeira leva da regulamentação, quando eles pagaram a outorga para poder funcionar e ter a autorização da Receita Federal, foram 72 bets, se eu não me engano. E cada dia aumenta mais, né? É importante dizer que as apostas foram liberadas no país em 2018, durante o governo do então presidente Michel Temer, e passou 4 anos do Bolsonaro sem regulamentação, com elas funcionando no vácuo da regulamentação e fazendo o que fizeram, esse arraso na vida das famílias e na vida dos brasileiros. E aí chegou o governo Lula, vendo que não tinha clima político no Congresso para revogar, eles se regulamentaram porque a lei aprovada em 2018 exigia uma regulamentação, que não havia sido feita. Eles fizeram a regulamentação e, a partir da regulamentação, começaram a regularizar algumas empresas e tirar do ar outras, essas mais de 13 mil domínios que foram tirados pela Receita Federal e que estavam atuando fora da legislação. Então isso é muito sério, porque é uma perspectiva para o crime organizado, é uma perspectiva muito grande de lavagem de dinheiro, que eu acho que se investigar, eles vão pegar. E assim, eu acho que a única solução para esse negócio eu não tenho uma perspectiva proibicionista, né? A minha perspectiva é que a gente tem que regulamentar como regulamentou-se o cigarro, por exemplo. Uma coisa fundamental para controlar o cigarro no nosso país foi proibir propaganda. Foi fundamental. Fundamental. Eu escuto pessoas mais velhas contando que tinha propaganda de cigarro na TV e era sempre umas mulheres bonitonas, poderosas e uns homens de terno bonitões e poderosos, né? E passava uma impressão de, se eu fumar, eu vou ser assim também. E eu fico imaginando que se a gente tirar esse poder da propaganda, no dia que Virgínias da vida não puderem mais fazer propaganda, mulheres bonitas, poderosas, bem casadas e bem resolvidas, talvez a gente tire um pouco, porque o que se vende para as pessoas é a perspectiva de, se eu jogar, eu vou ter essa vida. Então, eu acho que o primeiro passo que tinha que se avançar era para proibir a propaganda. Agora, o futebol vai permitir?
O mercado esportivo vai permitir, que tem bancado grandes campeonatos e grandes times com os recursos que vêm das apostas, tantos outros influenciadores que têm lobby e relações no Congresso vão permitir? Isso é muito importante, a gente precisa avançar no sentido dessa discussão. E ver um senador da República de Divinópolis pegar uma influenciadora e fazer foto e vídeo com ela, mandando beijo para a esposa e para menino pequeno, no meio daquele cenário, dizendo que ela vende prosperidade, que ela gera prosperidade, que ela gera riqueza, sinceramente, é a falência completa. Porque o que a gente percebe é que quem deveria defender as pessoas não está defendendo. A verdade é que o Cleitinho é muito tigrão na hora de brigar com o governo federal, mas na hora de defender o interesse do brasileiro que está endividado, que está tendo problema familiar, que está pensando em suicídio, Flaviano, aí ele vai lá diretamente na pessoa que apresenta esse cenário dos jogos como uma boa saída para esse brasileiro e pede selfie e pede vídeo e idolatra. Então foi muito triste, deu muita vergonha pra gente e me passa a impressão de que o Brasil e Minas Gerais deve estar sem problema, né? Porque o foco era tirar foto com a Virgínia. Antes de encerrar, né, eu preciso aproveitar a presença da Lohana para a gente citar um último assunto, né, de forma rápida, mas extremamente importante, porque ela é líder da bancada feminina. E nós tivemos aí a condenação daquele autor de agressões e ameaças, né, principalmente a deputadas mineiras, né, reforçando uma bandeira que você tem levantado como líder da bancada feminina e como deputada estadual, né, justamente o combate a esse tipo de crime. Pois é, Flaviano, eu vou tentar falar rapidinho, porque o Jorge está aqui, eu já invadi o programa dele, né? Desculpa, Jorge. Mas foi muito importante, eu fiquei muito grata, queria agradecer aqui de novo ao Ministério Público, à Polícia Militar que cuidou de mim durante todo o processo de investigação, à Polícia Civil e a todos que se envolveram, me mandando mensagem de apoio, de carinho. Esse que foi preso enviava ameaças corriqueiramente a mim, a deputada Bela Gonçalves e a deputada Beatriz Cerqueira, duas parlamentares que me orgulham muito também e que fazem um grande trabalho por Minas Gerais. É importante dizer que a gente está avançando em relação aos direitos das mulheres, sabe, Flaviano? Agora a Câmara Municipal aprovou o direito à licença maternidade para as vereadoras, que não existia e que é fundamental, haja vista, por exemplo, que a vereadora professora Kel está grávida, essa grande felicidade que é colocar um neném no mundo, né? Que ela e o Guilherme, marido dela, vão ter. Eu sei que a gente tem muito a avançar, mas momentos como esse são pedagógicos, porque todo mundo pode discordar de mim. Como eu posso discordar do Cleitinho, do Zema, do Bolsonaro, e a gente pode fazer crítica política a todo momento, porque os políticos são pagos com dinheiro público. Tem que aguentar a crítica política. Agora, ofensa, ameaça e imputação de crime sem prova, sem denúncia, sem a pessoa ser réu em nada, são três coisas que eu não aceito e efetivamente a gente move processos, busca a justiça sempre que for necessário. A crítica política faz parte do debate, mas o desrespeito e o cometimento efetivamente de crime, não. Essa é a deputada estadual Lohana França, ao vivo aqui no programa Bom Dia Divinópolis. Muito obrigado pela presença, deputada. Sou eu que agradeço, Flaviano. Um beijo para todos os ouvintes e eu estou à disposição sempre. E eu reforço